Bom dia, feliz quarta, Thanks God Every Day de hoje. Essa quarta-feira, essa semana nós estamos falando sobre reconstruir ou reconfigurar as configurações originais. Bom dia, Su, bom dia. Essa semana estamos falando sobre o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Ele quer restaurar as configurações originais, igual a gente faz com o celular, e o celular fica top, ganha velocidade e fica muito bom. Bom dia, Ivone, bom dia, meninas. E hoje nós vamos falar sobre das questões mais difíceis e mais mascaradas, né, dentro de nós, que é a nossa relação com a mãe. É como se a gente não tivesse muito permissão para ter problema com a mãe. Só que a mãe é a pessoa que nós temos mais problema. Eu falo isso como mãe e como filha, né? E tem tantas pessoas que levam o problema com a mãe para a vida inteira e pensa que está resolvido e na verdade não está. Bom dia, Dênia, seja bem-vinda. E nós estamos nos iluminando a nossa vida essa semana com a passagem que está em Salmo 23, né? Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que muitos sabem até de cor, né? Então vamos lá ver o que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É tão interessante esse salmo, né? Esse salmo mostra muito o cuidado que Deus tem conosco, né? Em todas as fases da nossa vida, inclusive quando nós decidimos andar pelo vale da sombra da morte. Aí você pode falar, André, ninguém decide, ninguém quer ir para o vale, mas nós decidimos sim. Nós decidimos até sem consciência às vezes, né? Mas quando nós escolhemos algumas questões que não são as melhores da nossa vida, nós escolhemos andar pelo vale da sombra da morte, né? Pode ser um negócio que nós entramos, pode ser uma amizade que nós estamos caminhando, pode ser até um relacionamento, né? Então nós decidimos andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, nós afastamos da vontade perfeita de Deus, e nessa hora, adivinha, Ele está conosco. Então a palavra de Deus não fala que Ele cuida de nós quando nós somos bonzinhos e nós fazemos aquilo que Ele deseja. Não, nós somos cuidados por Ele até quando nós fazemos algumas besteiras e andamos pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes nós fazemos essas besteiras, essas escolhas erradas, justamente por não trazer luz para a nossa infância. Então falar de mãe é um negócio muito complicado, né? Estamos até chegando aí perto do Dia das Mães. Eu vou para Montes Claros, Sul, vou estar aí perto de você, vou para Montes Claros, é minha mãe, né? Passar o Dia das Mães com ela. Negociei com minhas filhas, né? Porque eu tenho filhas e tenho mãe, né? Então eu falei, vocês me aguardem que eu volto esse ano, eu vou passar o Dia das Mães com ela, né? E eu já tive muito problema com a minha mãe, muito problema, né? E eu desconfio que todo mundo tem problema com a mãe. Por que nós temos problema com a mãe? Aí quando você pensa assim, não, André, eu não tenho problema com a mãe, eu amo demais a minha mãe. Na verdade, quando nós mascaramos o problema com a mãe, ou com qualquer outro, ontem nós falamos de pai, né? O que nós fazemos é só protelar a solução. Bom dia, Jade, seja bem-vindo, amigo. Então, quando nós jogamos esse problema, não resolvemos, e nós pensamos que nós resolvemos, o risco que nós corremos é de nunca resolver o problema. Então, o que eu tenho pedido para Deus é que Ele me dê revelação das minhas, o que está escuro dentro de mim, né? Bom dia, Paula, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia, Balbi, muito bom ver vocês aqui. Então, inclusive, eu sugiro que você faça assim, não diga que não tem problema. Pergunta ao Espírito Santo o que tem para ser resolvido ainda. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda, amiga. Então, vou repetir, não diga que está resolvido. Pergunta para o Espírito Santo qual é o próximo nível. Então, quando eu falo, eu não tenho problema com a minha mãe, né? O assunto hoje é mãe, ontem foi pai. Eu não tenho problema com a minha mãe. E aí, se o Espírito Santo está tentando te mostrar alguma questão com a mãe,
Aí você diz, eu não tenho problema com a mãe. Pronto, você atrapalhou ali, você não deixou o Espírito Santo te mostrar. Porque muitas coisas são feias de se pensar. Não caem bem para pessoas de bem como nós pensar. E então, por exemplo, se eu tive algum problema, eu falo, já perdoei, já está resolvido e eu não quero voltar nesse assunto. Muitas vezes eu não quero voltar nesse assunto porque dói, e outras vezes eu não quero voltar no assunto porque eu acho muito feio eu ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa adulta, uma pessoa resolvida e dizer que eu tenho um problema com mãe ou com pai. Então é mais inteligente a gente dizer assim, Espírito Santo, me revela qual é o próximo nível em relação às questões com a mãe. Eu preciso agora avançar. Qual é o próximo nível? E ele te mostra. Ele te mostra em relação à mãe, ao pai. Amanhã vai ser outro assunto, né? Mas sempre ele vai te mostrar qual é o próximo nível. Bem-vindo aí, todo mundo tá chegando. Muito bom ter vocês aqui. E por que nós temos tanto problema com a mãe? Primeiro que existe uma figura perfeita, que é da mãe. A mãe é só amor, o amor de Deus até comparado com o amor da mãe, né? Olha só que doideira, né? Então se a gente comparar o amor de Deus com o amor da mãe, é porque a mãe seria perfeita, né? Então, na verdade, nós temos uma cobrança em cima da mãe que não é verdadeira. Eu falo isso como mãe. Se você é mãe, você sabe do que eu tô falando. Muitas vezes a gente não está com paciência, muitas vezes a gente nem queria aquele filho, muitas vezes o filho veio numa hora que nós não programamos. Muitas vezes nós descontamos nossas chateações nos filhos. Isso é uma mãe normal, né? Quem aqui nunca deu uns tapas a mais nos filhos quando pequenos porque você estava estressado com outra coisa? Isso é uma mãe. A mãe é assim, a mãe é de carne, osso e sentimentos, né? Então nós não temos como ser perfeitas como mãe. Mas existe uma ideia de que a mãe é perfeita. Então essa ideia de que a mãe é perfeita encobre muitas vezes o que nós precisamos trabalhar em relação à mãe. Bom dia, Zuleika. Bom dia, gente. Então, a ideia é perguntar ao Espírito Santo, qual é o próximo nível? Qual o próximo nível que eu preciso, Senhor, entender e me curar em relação à minha mãe? As questões em relação à mãe, elas podem começar muito cedo, elas podem começar na gestação. Elas podem começar, inclusive, na concepção. Você pode chegar à conclusão, o Espírito Santo pode te revelar, inclusive, que você não veio numa boa hora e ninguém nunca tem te contado isso. Bom dia. Ninguém nunca te contou isso, mas talvez você não veio numa boa hora. Talvez seus pais tinham um filho pequeno e não queriam um filho naquele momento. Talvez seus pais estavam passando por dificuldades financeiras ou uma mudança de cidade, de estado, alguma questão logística difícil e não era o melhor momento para ter um filho. E nós sabemos o tanto que um filho muda tudo na vida, principalmente da mãe, né? Então a mãe às vezes está no início de carreira, entrou na faculdade ou começou num trabalho novo e de repente uma gravidez. Não é que ela não queria o filho, é porque aquele momento não era o melhor momento, por várias questões. Isso é muito humano, gente. Isso é muito normal acontecer. Então, quando isso acontece, a primeira coisa que a mãe faz, gente, é quase sem sentir, é rejeitar. E tem crianças que foram rejeitadas e nem sentiram tanto isso. A criança teve um jeito de resolver dentro dela, um emocional dentro dela, que resolveu e ela não ficou com nenhum problema. Tem filhos adotivos que não tem nenhum problema. Tem filhos abandonados que não tem nenhum problema. Tem filhos com umas situações graves, que foi tentado aborto e ele não tem nenhum problema. Só que tem filhos que são mais sensíveis. E mesmo vindo de uma família funcional, de uma família equilibrada, que tá ali os pais casados, qualquer coisa, mas o jeito que aquele bebê chegando no útero, o jeito que ele sentiu, fez ele se sentir rejeitado. Então isso é bom a gente entender que não tem a ver muito com o tamanho do problema da história, tem a ver com o jeito que essa criança sentiu. E essa criança, ela não é você hoje, com a sua maturidade, com a sua espiritualidade, não é você. Essa criança é um outro você, que não tinha às vezes maturidade, não tinha nada na verdade que você tem hoje. Então nós não podemos também jogar pedra nessa criança, que sou eu mesma, né? Que por se sentir rejeitada, porque ela era uma outra pessoa, né? Ou seja, eu mesma numa outra fase. Tem muitas situações também que às vezes não foi rejeitado no momento, mas já quando chega o bebê, a outra criança adoece.
questões graves de saúde dentro de casa, aí você é um bebezinho que precisa ali amamentar, que precisa de todo o cuidado básico, mas a família entrou num problema maior. Às vezes, você chegou e já tinha outro, ou então você acabou de chegar, tá ali com 6 mesinhos, amamentando, a mãe cuidando e a mãe engravida de novo, e a mãe tem que desmamar. São muitas questões que podem acontecer, e aí as questões de filho, né, ciúme do filho que chega, então muitas questões. E essas questões nós vamos ligando direto com a mãe. Porque nós esperamos da mãe mesmo, né? Então essa relação com a mãe, tanto que assim, por exemplo, eu falo assim, filho dá muito trabalho, né? Lógico, né? Eu tenho 3, eu sei dizer isso, principalmente na fase de criança e tudo. A mãe se desgasta, a mãe se descabela, né? Eu tô com uma filha com um neném de 3 meses, eu vejo ela lá, eu entendo bem como é que é, né? Às vezes não consegue tomar banho na hora certa, às vezes fica uma semana sem lavar o cabelo, porque o negócio tá meio complicado em casa, né? Filho chorando, essas questões todas. Então a ligação que nós temos com o filho, né? E o filho com a gente, com a mãe, é maravilhosa, é uma coisa assim divina, é muito lindo, mas ao mesmo tempo tem todo um peso de culpa e também um peso de cobrança. Eu fui desmamada precocemente e eu só fiquei sabendo disso, assim, eu só vi a importância disso ano passado nos meus processos de cura. Então quando você é desmamado precocemente, você pode levar para a sua vida um peso de falta. E você não sabe de onde que é. E uma pessoa que sente falta porque faltou lá na amamentação, ou pode ter faltado por fome também, não foi meu caso, né? Foi só um desmame precoce. Mas um desmame precoce, uma fome na infância, uma mãe que não teve leite, que não deu leite, são questões que podem ser, vamos dizer assim, naturais, normais, mas que podem trazer uma dor na alma dessa criança e nunca ter sido tratada, porque não tinha consciência disso. E agora, o que acontece? Essa criança, ela cresce com a dor, mas ela não tem consciência, nem os pais também têm consciência. E ela vai levando essa dor, que ela vai tentar resolver isso ao longo da vida. Então, uma criança, um bebê, uma criança que foi ou rejeitado por questões, né, como eu já falei, foi rejeitado, foi tentado aborto às vezes com essa criança, foi tentado, então, tantas questões que podem acontecer, ou então foi quando nasceu, a mãe não teve muito como cuidar, a mãe não amamentou, a mãe desmamou precocemente, a mãe não tinha o conhecimento, né? Tem gente, por exemplo, que foi desmamado da noite pro dia. Tipo, pega a criança, leva pra casa da avó. Quem já não viu isso, né? Era muito comum antigamente. Pega essa criança, leva pra casa da avó, leva pra casa de um desconhecido, pra madrinha, pra não sei quem, pra cuidar, pra tirar do peito, né? Porque tem que desmamar essa criança. Essas dores que vão ficando neste tempo, elas vêm com a criança e vai crescendo junto e chega na adolescência. Quando chega na adolescência, essa que era uma criança que tem essa dor que não foi resolvida, ela começa a querer resolver essa dor, que nem ela tem consciência, com relacionamentos. Então tem uma falta dentro de mim, tem uma busca dentro de mim, nem eu sei o que eu tô querendo, tô ali adolescente, 13 anos, 14 anos, e aí começa a se entregar relacionamentos, tanto de amizades, quanto de relacionamento, né, com o sexo oposto, com homem, mulher, enfim, relacionamento amoroso, essa é a palavra certa, né, relacionamento amoroso. E então começa a se entregar, e se entrega pra um e quebra a cara, se entrega pra outro e quebra a cara, se entrega pra outro e vai aumentando a dor. Então a criança que tinha lá essa dor da rejeição, ela escolhe errado na adolescência, escolhe errado os relacionamentos na juventude e ela de novo é rejeitada. Ela é rejeitada por esse amor, ela é rejeitada por esses amigos, por essas amigas. E isso vai só reforçando a dor de se sentir rejeitado, de não se sentir merecedor, de não sentir-se amado, vai só reforçando isso. E vai cometendo erro em cima de erro. E aí vem aquela famoso jargão, né? Ah, eu tenho um dedo podre para amor. Todo mundo que eu quero, então tem um dedo podre. Na verdade, ninguém tem um dedo podre. O que nós temos, na verdade, é uma pessoa com uma dor na alma. E muitas vezes, nós conhecendo a nossa história, nós buscamos o perdão. O que é top, claro. É maravilhoso. Ninguém precisa falar do perdão, né? Nós sabemos a importância do perdão. Mas o perdão é numa esfera. A dor na alma é em outra esfera. Então eu vejo muito situações, né, de pessoas de alunas minhas, de pessoas que vêm, que conversam comigo, de pessoas que convivem comigo, ou no método de emagrecimento, ou que convivem mesmo comigo. E essas pessoas me contam dores que eu sou capaz de enxergar uma criança ali dentro, com a dor. Por exemplo, uma criança que é um adulto que está tentando emagrecer.
E aí acontece algum problema, normal, né? Aconteceu algum problema financeiro, briga com o marido, briga com qualquer pessoa, enfim, qualquer problema da vida. E aí aquela grande chateação, aquela grande dor, por que aquilo é tão grande? Por que dói tanto? Porque tá machucado. Vocês já tiveram alguma coisa machucada em você? Tipo assim, você cortou o dedo fazendo comida ali, machucou o dedo. E de repente você bate em algum lugar. Mas por que tinha que bater justamente nesse lugar que tá machucado? Quem nunca, né? Na verdade, bateu em todos os outros dedos, mas você sente quando tá machucado. Então, se eu tenho 5, só tem um machucado, aí de repente esse dói, parece que só bateu esse, não, mas bateu a mão inteira, mas eu senti só o dedo que tá machucado. Porque a dor que tá lá dentro, ela não é curada quando alguém me rejeita novamente, bateu na dor. Quando eu senti que aquela amiga, que aquele amor, que aquela pessoa, ela não me ama e doeu demais da conta, bateu na dor. Sempre quando nós temos decepções amorosas, decepções na vida, né, com amigos ou qualquer coisa assim, sempre dói. Mas quando dói demais, eu tenho que entender que é uma dor antiga, é porque já estava machucado desde antes, eu não sabia. E por que eu não sabia? Principalmente eu não sei, porque eu racionalizo demais. Por isso que eu falo com vocês, não diga que está curado. Se você está aqui ouvindo isso, se Deus trouxe essa informação para nós, e você está ouvindo isso aqui hoje, se você me ouviu ontem falando do Pai, é porque Deus quer te levar para outro nível. Talvez alguma questão que você pensou que estava resolvido, não está resolvido, mas você racionalizou rápido demais. Não, eu sei que aconteceu, mas está resolvido, eu entendi, está tudo certo. Eu não estou com problema nisso, já perdoei, já resolvi. Então quando a gente dá uma resposta rápida demais, nós damos uma resposta rasa. E Deus quer nos levar para águas profundas, Ele quer caminhar conosco, como disse o Salmo, né? Ele caminha junto com a gente, mesmo pelo vale da sombra da morte, mas mesmo quando nós não estamos com problemas graves, Ele quer nos levar em lugares que talvez nós nunca andamos. Eu tenho andado em lugares que eu nunca andei, eu tenho sido curado em coisas que eu nunca pensei. Principalmente se você é uma pessoa mais equilibrada, se você é uma pessoa de uma família mais equilibrada, logo você racionaliza e fala, não, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não, eu sei que aconteceu isso, eu sei que meu irmão veio muito rápido. Eu sei que eu quase não tive muita minha mãe, porque minha irmãzinha, meu irmão veio muito rápido, e minha mãe cuidava de 5, minha mãe cuidava de 2, enfim. E a gente racionaliza rápido demais. E a dor da criança, ela vai se perpetuando e vai achando reforço nas relações que nós temos. Tem muitas pessoas que falam assim, não, André, porque meu problema é meu marido. Meu problema é minha esposa. Meu problema é a pessoa que está junto comigo. Não, essa pessoa que está junto, que você está chamando de problema, na verdade só veio reforçar o problema que você já tinha. Então, tá tudo bem, eu preciso resolver meu problema com meu marido, com meu filho, com quem eu tenho problema agora. Beleza, você tem que resolver, mas não deixa de resolver o problema que está lá atrás, porque a causa de tudo está na infância. Tá na amamentação não resolvida, tá na gestação complicada, tá muitos filhos e eu não tive... Eu uma vez ouvi uma história de uma pessoa muito interessante, de que foi criada na beira da máquina, né? A mãe era costureira, o pai estava sempre ausente, então já tinha falta de pai, mas também tinha falta de mãe, porque a mãe estava ali, ela estava sempre buscando a mãe, estava ali no pé da mãe, mas a sensação da criança é que ela não tinha mãe, porque a mãe não estava dando atenção, e realmente não estava dando. Por que não estava dando? Por questões óbvias. Ela estava trabalhando, mas a dor que fica não dá para ser óbvio para uma criança. Tipo, alô, criança, você não tá vendo que sua mãe tá trabalhando? Não, ela tá vendo, mas ela sente falta a si mesma, ela se sente rejeitada, ela sente a dor, ela sente a falta, ela sente tudo isso. E ela tenta resolver isso da forma errada, através de relacionamentos, que normalmente vem reforçar ainda mais a dor que nós já temos. Aí você fala, André, eu tô lembrando de umas coisas aqui, e agora o que fazer, né? Como resolver essa questão toda? Nós resolvemos dando novo significado. É a ressignificação. E muitas vezes nós evitamos mexer porque dói. Eu tô falando de coisas que pessoas às vezes não sabem, mas muitas vezes a pessoa sabe. Então nós temos histórias, por exemplo, de abuso sexual masculino, por exemplo, em cima da menina, que a filha sabia que a mãe sabia. Essa é uma dor real, né? Nós temos muitas outras situações onde nós sabemos que a mãe não gostava ou não queria filhos por exemplo, de relacionamento extraconjugal. Eu tenho uma cliente que vive essa situação, né? Então ela é a filha caçula do casal, mas ela veio de um relacionamento extraconjugal da mãe. Imagina o peso disso, ela sabe disso. Então tem algumas situações que nós sabemos. Tem outras situações que o Espírito Santo ainda vai trazer à luz. E todo que busca, adivinha, encontra.
Todo mundo que bate, adivinha, a porta se abre. Então, se você quer ir para um nível mais profundo em relação à sua mãe, em relação ao seu pai, que falamos ontem, o Espírito Santo quer isso também. O Espírito Santo quer te levar para águas profundas, mas não é sozinho, isso que é o mais bacana. O Salmo fala isso. Ele anda comigo, ele é o meu pastor. Eu não estou sozinha, eu não vou mexer nessa ferida sozinha. Eu estou muito, muito, muito bem acompanhada. Ele quer me ajudar a ressignificar. E que, olha só, vou dar só uma visão aqui para vocês verem que foi uma situação que eu acompanhei junto, né? Então, uma pessoa que tinha sido rejeitada, então o útero ele fica frio, o útero ele fica duro, porque essa pessoa foi rejeitada. A mãe quis um aborto, mas não aconteceu. A pessoa está viva, mas a dor do quase aborto, a dor da rejeição, a dor do útero que se contrai, né, para expulsar, mas no final Deus segurou e ficou ali. Essa dor ficou para a vida inteira. Só que quando ela fez a ressignificação, como é que ela faz a ressignificação? Voltando lá no útero, mas ela voltou com Jesus. E naquele momento ela reviveu aquilo, né, no momento de oração, no momento de interiorização, e ela percebeu ali o amor, o quentinho de estar com o Senhor. Então não era mais só ali um pai que não queria o filho, ou a mãe que tentou expulsar, né, aquele feto para resolver o problema. Não, tinha uma coisa muito maior naquele útero, tinha uma luz naquele útero. Tinha o quentinho do amor daquele útero. E no momento não era o amor da mãe, era o amor do Senhor. Porque na verdade nós não caímos aqui de paraquedas e nós não estamos aqui por acaso e nós não nascemos desse útero determinado por acaso e nem o espermatozoide que fecundou esse óvulo foi por acaso. Tudo estava no controle de Deus. Ah, André, mas foi o fim de um estupro. Mas mesmo assim Deus faz disso um bem maior. E as características que você tem hoje, ela vem desse pai, ela vem dessa mãe. Então Deus fez dessa situação tão difícil um bem maior, fez você, com todas as características que você tem. Então em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus está conosco. Não existe isso que eu conheci Jesus hoje, eu conheci o Senhor hoje. Não, o Senhor já me conhece antes da fundação do mundo. E Ele sabia tudo que ia acontecer e lá no útero Ele já estava. Na amamentação deficiente, ele já estava. Então, quando você volta lá e você volta com o Senhor e você sente o amor de Deus, que é atemporal, ele estava o tempo todo e ele volta com você numa visualização dessa e você sente que é amado por Deus, acontece um milagre. E o milagre é você ser curado. Curado da falta, curado da dor, curado da rejeição, curado do não merecimento. Curado do não se sentir amado. Curado de se sentir feio, de se sentir que não encaixa na sociedade. Tudo, qualquer coisa que seja. Esse amor ele vem completo de uma tal forma, porque é o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus. É esse que volta conosco naquela situação que dói. E ali você consegue enxergar de uma outra forma. Aí você enxerga com o coração, com mente, com tudo. Com o espiritual você enxerga com tudo. E aí Deus te ajuda, o Senhor te ajuda a dar um novo significado à sua história. E a sua história fica onde ela deve ficar, lá no passado. E hoje, curada, nós conseguimos fazer então novas escolhas. Nós conseguimos cuidar de nós mesmos. Nós conseguimos fazer até uma dieta. até emagrecer, nós conseguimos. Nós conseguimos todas as coisas que têm a ver com plenitude. Porque estar curado em Deus é viver a plenitude dele. Ele tem o melhor para mim e para você, mas com tantas dores na alma, nós temos dificuldade de avançar. Esse é o que nós temos para hoje, nós temos tudo isso para hoje, nós temos o amor de Deus que nos ama de forma incondicional e tem o melhor para mim e para você. Obrigada pela sua companhia. Encaminha para quem precisa ouvir uma palavra sobre pai e sobre mãe. Ontem falamos sobre pai, hoje falamos sobre mãe. E vamos para frente que amanhã nós temos um assunto muito gostoso. Vamos falar de uma outra pessoa que é bem bacana. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.